Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Olá, está começando aqui o programa Imagine, da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. A partir de agora você confere um pouquinho do que tem acontecido nessa casa. Queremos repartir com você o que Deus tem feito na vida desse povo maravilhoso de Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Bora ver o resumo do que aconteceu nesse último final de semana. Cura, libertação, batalha espiritual. Esses foram os temas no final de semana. E é claro, no Domingo dos Pais, nós tivemos uma apresentação linda do coral desta casa. Uma linda canção com liberações de bênçãos sobre os pais encheu nossos ouvidos, com as vozes das crianças, jovens e adultos do Coral Lagoinha Uberlândia. Conhecer e usar as ferramentas que Deus nos dá de forma certa faz parte do processo que Ele tem para as nossas vidas. Além de capacitados, precisamos ser curados e estar prontos para alcançar as vidas ao nosso redor. Os pastores do Ministério Rema que estiveram conosco durante esse final de semana foram usados com poder e derramaram em abundância sobre todos os presentes. Confira o impacto sobre as vidas que participaram desse momento. Olha, foi algo incrível, né? No primeiro dia nós acabamos assim, um pouco resistentes, né, de início, e o Senhor começou a fazer a obra. Primeiro Ele começou a fazer dentro de mim, né, dentro da minha casa, e depois Ele começou a me ensinar a me posicionar como igreja, né, por essa cidade, me arrepender em clamor pela cidade. Afinal, nós temos esse propósito, né? Graças a Deus nós estamos alinhados aí com a visão do pastor Walter de levar o nome de Cristo para essa cidade. E o manifestar de Deus alcançou a todos que passaram por aqui no último fim de semana. Venha fazer parte desta igreja que não para. E depois desse resumo do que acontece aqui em Lagoinha, Uberlândia, nós temos uma palavra para a sua vida. Convida todo mundo para a sala e se prepare, porque o nosso pastor Walter Procópio vai compartilhar uma palavra com você. Prepara aí seu coração. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero declarar uma palavra de Deus ao seu coração. Esse é o quadro Profetizando Vida do nosso programa Imagine, aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Você conhece muito esse texto. Jesus vai dizer assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu quero falar sobre isso, aprender a orar. Jesus andou com os discípulos durante o seu ministério terreno, e Jesus fez tantas coisas ao lado dos discípulos. É interessante que quando os discípulos foram pedir Jesus para ensiná-los algo, o pedido foi: Jesus, nos ensine a orar. Às vezes muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei orar. Como se oração fosse algo bonito, algo difícil. Como se oração fosse palavras bonitas. Não são.
Eu quero pegar esse texto tão conhecido e quero trazer alguns pontos para ensinar você sobre a oração. Primeira coisa que Jesus vai nos ensinar é: não ore como os hipócritas. Ele vai dizer aqui no verso 5: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam plena recompensa. A oração não é para ser visto. Não é para passar uma imagem, olha, eu sei orar, de espiritual. Não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Se essa é a intenção, Jesus nos diz que nós somos hipócritas. A oração não é para aparecer, não é para gritar, não é para erguer a voz, para que todos vejam sim e digam, olha, ele está orando. Não, Jesus nos chama a atenção. Então a pergunta que se faz é: qual é a motivação que deve nos levar à oração? Porque a motivação daqueles homens, aqueles ali, religiosos, hipócritas, era aparecer, era ser visto. Então qual deve ser a motivação primeiro? A oração, ela revela a nossa intimidade com o Senhor. Por isso que Jesus vai dizer assim: vá para o seu quarto. Quarto fala de intimidade. É um local que nem todos acessam. Quando uma visita chega na sua casa, ele vai na sala, ele vai na cozinha, mas o quarto não. O quarto é algo íntimo, do casal. Então Jesus, ele está nos ensinando que a oração é uma intimidade com Deus. E como que você conquista intimidade? Caminhando, se relacionando. Oração não é difícil, você precisa começar. Esqueça as palavras bonitas. Ore, abra seu coração. É uma conversa com seu Pai, é uma conversa com Deus. E à medida que você vai fazendo, vai praticando, isso vai gerando intimidade com Deus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos. E aí, o que nós aprendemos? Que a oração é o lado efetivo e experiencial da nossa fé. É no momento da oração que eu vou declarar palavras, que eu vou falar. É o momento onde a minha fé vai ser colocada em prática. É na oração que eu exerço a minha fé. Exerço fé na hora de pedir. É necessário fé para pedir. E a Bíblia, ela nos garante. Jesus diz: tudo que pedirmos, em nome de Jesus, nós receberemos. E como que eu vou pedir? Através da oração. Pastor, então a minha oração é um momento de só pedir? Não, é um momento de você agradecer. Agradecer tudo aquilo que Deus tem feito, tudo que Deus tem te entregado. Quando você ora e você agradece, você pede, é o momento nessa intimidade onde eu vou exaltar o nome do nosso Deus. Pastor, mas eu devo pedir? Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós não pedimos. Precisamos pedir. A oração é esse momento de pedir, de pedir. De pedir. Quando Jesus diz assim, você vai entrar para o quarto e você vai fechar a porta, ele fala de exclusividade. É um momento entre você e Deus. É um momento seu e dele. Não é para outra pessoa, é para você e para ele. Ele vai ter exclusividade. E os ouvidos deles estão atentos à oração que sair da sua boca. Por que eu devo orar? Jesus vai dizer assim: ore a seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vê em secreto o recompensará. É uma busca de resposta de um pai. Eu não sei qual que é a referência que você tem de pai, mas a referência, meu pai tem 92 anos. E eu tenho essa liberdade de chegar até ele, de conversar, de pedir. Ele gosta de esconder os doces, apesar da diabetes. Então quando eu chego na casa dele, eu quero comer um doce, eu vou até ele: pai, me dá um doce. E eu sei que ele vai lá, ele me leva, abre a gaveta e fala: pode escolher. Um pai, você não tem reservas, você pede, você conversa. Você não precisa de um protocolo, você não precisa de colocar aquela liturgia. Não, você pode ir numa conversa informal. Essa é a beleza da oração. E aí Jesus também vai dizer assim: não ore como um pagão. E aí
ele traz essa referência dos pagãos daquela época que ficavam repetindo, porque eles acreditavam que eram pelo muito falar que eles seriam ouvidos. Não é a repetição, não é o quanto eu vou orar. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que as orações mais poderosas de Jesus foram curtas. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, uma oração curta. Ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quando ele vai multiplicar o pão, ele apenas agradece. Orações curtas, mas poderosas. Não é o muito falar. E os pagãos vão repetindo. Então não é repetição, é uma conversa. Pastor, mas eu posso prolongar essa conversa? Pode. Intimidade. Quando você vai criando um relacionamento, você vai tendo esse prazer. Muitos dos homens aqui da igreja, eles têm vindo orar conosco aqui toda segunda-feira às 6 horas da manhã. Toda segunda às 6 horas da manhã, um convite para você. E muitos deles me falaram: pastor, eu nunca orei 1 hora. E agora a oração está passando tão rápido, o tempo voa. E nós oramos de 6 às 7. Para eles, falarem com eles assim: você vai orar 1 hora. Eles iam dizer: é impossível. E hoje eles dizem assim: voa, passa rápido. Porque à medida que a gente vai praticando, gerando esse relacionamento, o tempo voa. Que você pratique a oração, que você ore, você pode conversar com o seu pai. Um relacionamento entre filho e pai. Que Deus abençoe sua vida. Saiba que as suas orações, elas estão sendo ouvidas. Que Deus te abençoe. Se você puder, faça-nos uma visita. No domingo, às 9, às 18 ou às 20h30. Eu estarei aqui para orar e abençoar a sua vida. Deus te abençoe. E depois dessa palavra tem muito mais. Agora nós vamos para o quadro Royal Sister, a mesa, com a nossa pastora Eliane Procópio, aqui no programa Imagine. Vocês, aqui quem está falando é a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia. Que alegria ter você comigo nesse dia à mesa, um lugar de cura e transformação. Eu creio que a palavra de Deus vai tocar o seu coração nesse dia, transformar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Quero deixar uma palavra em seu coração que está no livro de Efésios 6:10, que diz assim o texto: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção nesse versículo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças celestiais. Amém? E para falar desse texto, está comigo nesse dia uma pessoa muito importante na nossa vida, para o ministério, que tem nos ajudado muito nessa área espiritual. A pastora Vasti Machado, do Ministério Rema. Pastora, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde, noite, né? Estar nessa cidade tão maravilhosa. Amém. Pastora, nós lemos aqui agora Efésios 6:10 e nós entendemos que as pessoas é natural passarem por esse processo de batalha espiritual. Todos nós passamos, mas é muito importante nós entendermos, né, ter esse conhecimento como passar, porque muitas vezes a pessoa acha que a luta dela é contra o marido, contra o filho, contra a amiga, contra o patrão, e na verdade, como diz aqui a Bíblia, né, a nossa luta não é contra nem a carne e nem contra o sangue. Então, como essa pessoa se posicionar espiritualmente em relação aos desafios que ela passa no dia a dia? Isso é tão importante, a gente ter esse entendimento, essa posição. Quando eu entendo que a minha guerra não é contra você,
não é? Eu vou me posicionar não contra você, mas contra as trevas que têm agido de uma forma para destruir o nosso relacionamento, a nossa amizade, o nosso casamento, o relacionamento de filhos com os pais, de amigos, né? E o inimigo, ele é estrategista em destruição. Ele faz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o apóstolo Paulo, ele está nos incentivando a usar a roupa própria para a batalha. Eu não posso ir para a praia de roupa de festa, não posso ir para o inverno com roupa de verão. E ele está dizendo assim, olha, vista uma roupa para a guerra. A roupa da guerra é a armadura. E ele está dizendo que eu não posso vestir uma única peça, mas todas as peças da armadura. Amém. Então, pastora, é isso que a palavra está nos dizendo, que nós devemos ter uma postura espiritual, não é verdade? Porque a armadura de Deus não é um amuleto. A armadura de Deus é um estilo de vida. É esse posicionamento de oração, de intercessão, de conhecer o Senhor, de buscar a Deus, de entender que isso aí, essa palavra é uma arma que eu tenho contra o adversário. Amém. É um estilo de vida. Por isso, então, que muitas pessoas têm se frustrado em muitas áreas da vida dela. Porque muitas vezes elas vão para a guerra de qualquer forma. Com certeza. E nós, principalmente mulheres, nós precisamos de entendermos que nós temos uma espada. Nós seguramos uma espada, não é? E essa espada é a palavra de Deus, faz parte da armadura de Deus. E se você vai lutar com armas humanas contra um adversário que não é humano, você está sabendo que você já vai entrar na batalha para ser derrotado. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Eu creio, pastora, que hoje o Senhor tocou o coração de tantas pessoas que têm lutado de uma forma errada. Muitas vezes você está perdendo uma batalha, perdendo uma guerra, porque você tem se posicionado de uma forma errada. Mas hoje nós aprendemos que nós devemos entrar nesta guerra, nesta batalha, vestido de toda a armadura de Deus. Não podemos esquecer, toda é toda. Toda é toda. É verdade, né, pastora? Toda é toda. Então não adianta você colocar só parte da armadura. Tem que colocar toda a armadura. E qual será, pastor, o resultado? A vitória. Amém, aleluia. Vitória no casamento, com os filhos, na casa, no trabalho. Glória a Deus. Na saúde. A vitória. Amém, pastora. Porque nós estamos do lado daquele que não perde batalha. Amém. Ele é o nosso grande general de guerra, já está na nossa frente. Com ele, a vitória é certa. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E olha, já está aberto para que você possa voltar tantas outras vezes. Obrigada. Né? Porque o assunto é tão vasto, né? Dá para nós falarmos tantas coisas. Então, que Deus te abençoe e volte sempre. Amém. E você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, a vitória já é nossa. A vitória já foi ganha por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu declaro no nome de Jesus que essa vitória, que essa bênção possa alcançar a sua casa, a sua família, toda a sua geração, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, aguardo você no próximo programa. Amém. Se você também gostaria de saber mais sobre o Ministério Royal Sister aqui da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, baixe aí o nosso aplicativo no seu smartphone. Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Lá no nosso aplicativo tem todas as informações sobre tudo que acontece aqui e também especificamente sobre o Ministério Royal Sister. E agora, no quadro Imagine o Impossível, tem mais um testemunho de vida do que Deus tem feito na vida das pessoas aqui de Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Júlio César, casado com a Rosângela, temos 2 filhos, estamos há 18 meses com o pastor Walter e a pastora Eliane e estamos aí, cada dia mais com o pastor Walter, buscando a presença do Senhor. Felizes, meu nome é Rosângela, nós temos 38 anos de casados, né, mas muitas experiências aí, de longas datas, e eu sou um milagre do Senhor.
uma improvável para estar aqui hoje, nesse momento, nessa hora. E só estou aqui por conta da vida da igreja. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, literalmente, 9 dias morta em uma UTI, quando a igreja se dobrou num clamor pela minha vida. E o Senhor me deu uma nova chance. E depois de muitas águas passarem, nós viemos para Lagoinha, nessa casa maravilhosa, que nós temos sido muito edificados, nós temos amadurecido, tem sido um tempo de bênção na nossa casa, na nossa vida conjugal, na nossa vida pessoal. E aqui a gente vive essa experiência como igreja, a importância de estar numa família, de estarmos reunidos, o quanto isso tem feito diferença na nossa família, nos nossos familiares também que têm frequentado aqui, amigos que têm vindo também. Tem sido um tempo precioso. Às vezes a gente não consegue expressar em palavras o que temos vivido, mas é um tempo realmente assim do novo, um tempo de ressurreição, um tempo de sonhos virem novamente, eles serem acordados, porque estavam às vezes até mortos. E é isso, nós estamos muito felizes de estarmos aqui caminhando junto com todos, Lagoinha. Eu posso falar que eu confiei em Jesus o tempo todo. Eu sempre olhei para Jesus. Os médicos, eu fui desenganada pelos médicos e o tempo todo que eu estive na UTI, eu estive lúcida e sempre focada na cruz, sempre com os olhos postos na cruz, crendo que se chegou o meu momento, eu estava indo feliz. Mas eu entendi também que o propósito do Senhor para mim aqui na terra não tinha sido cumprido ainda. E esse propósito envolve toda a minha família também, a nossa casa. Então, realmente, assim, a gente entende hoje mais ainda e tem uma convicção maior acerca do nosso chamado no Senhor. O Ministério de Artes em Lagoinha, Uberlândia é algo assim, um tempo novo. A gente chega com experiências, mas a gente sabe que há tempo para todas as coisas, as misericórdias se renovam e tudo se renova. Né? Tem sido maravilhoso estar no Ministério de Artes, poder realmente compartilhar com os que, né, os mais novos, as experiências que a gente já tem. Porque acima de tudo, eu vejo assim que eu carrego marcas no meu corpo, né, por um preço que foi pago pelo Ministério de Artes, de adoração ao Senhor através da arte. Então, assim, tem sido maravilhoso compartilhar, né, com os demais, ensinar, né, e distribuir, repartir mesmo das nossas experiências. E nós temos um convite para vocês. Vem ser Lagoinha com a gente. E agora nós temos um pouquinho do que é o Kids, nosso ministério infantil aqui da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Quando se trata do desenvolvimento das nossas crianças, o Lagoinha Kids é mais que um simples espaço. É uma jornada que mistura diversão e ensinamentos valiosos. Aqui elas não apenas encontram um ambiente seguro e acolhedor, mas também a verdadeira palavra de Deus, ensinada de maneira cativante e compreensível para as mentes em crescimento. Ao participar do Ministério Infantil, nossas crianças têm a oportunidade de mergulhar na Bíblia de uma forma única, através de histórias, músicas e atividades interativas. Elas aprendem sobre amor, a sabedoria e os valores que Jesus nos ensinou. E não é só isso não. O Lagoinha Kids é também um lugar de risos, brincadeiras e muita diversão. Cada atividade é cuidadosamente projetada para que, enquanto elas se divertem, também estejam construindo uma relação sólida com Deus. Lá as crianças se sentem amadas e valorizadas. Elas experimentam um senso de comunidade e pertencimento, construindo amizades que muitas vezes duram por toda a vida. Então, quando pensar no futuro dos pequenos, lembre-se de que a base sólida que eles formam desde cedo os moldará para uma vida cheia de significado e fé. O Lagoinha Kids é muito mais que um ministério, é uma oportunidade de plantar sementes que gerarão frutos por toda
da eternidade. Venha fazer parte dessa jornada, onde a alegria se encontra com a verdade e as crianças encontram um lugar onde podem crescer, se desenvolver e viver os valores eternos que a Bíblia nos ensina. Lagoinha Kids, cultivando a fé, a diversão e alicerçando um futuro cheio de esperança e amor. Esse foi o programa Imagine. Quer saber mais o que acontece aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia? Vá para o YouTube, lá tem diversos vídeos, tem materiais que nós temos gravado aqui com músicas autorais, tem os nossos programas, os cultos com palavras abençoadas para a sua vida, louvores e muito mais. É só você procurar Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, no YouTube. A gente espera por você lá também. No próximo sábado a gente está aqui também esperando por você. E não se esqueça, venha participar com a gente de um dos nossos cultos. Amanhã tem culto a partir das 9 horas da manhã, também às 6 horas da tarde e às 8h30 da noite. Nós te esperamos aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Um ótimo final de semana para você. Ouça uma palavra de Deus, conheça a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, acompanhe o melhor conteúdo para a família com um quadro direcionado para mulheres e testemunhos de vida em família. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre Eventos e Decorações e Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.